Pessoal, só para testar o áudio, vocês me ouvem bem, né? Estamos sim, Pedro. Joia. Sim. Obrigado. Vou desligar a câmera aqui só até a hora de começar, a gente já entra de novo aqui.
Pessoal, só para avisar os que entraram aqui bem no horário certinho, vamos dar só mais uns minutos que acho que tem mais gente aqui para conectar, e aí a gente já começa em mais alguns minutos. Obrigado, até já. Bom, pessoal, acho que agora a gente pode começar. Boa tarde a todos. Eu acho que o Marcos e o Ramon e o Ian da Tegma estão presentes. Alguns deles vão estar com a câmera ligada aqui. Fica mais fácil a interação. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Tegma, aos três. Muito obrigado pelo prestígio aqui, pela presença, e agradecer também a participação de todos, talvez ainda tenha mais alguns aí para ir entrando ao longo do caminho. Eu queria começar passando a palavra para a Tegma. Eu acho que o Marcos vai fazer uma consideração inicial, e Marcos, se você puder elaborar, junto com a sua consideração inicial, um pouco sobre o seu background. Eu acho que é o primeiro evento que a gente faz aqui aberto desde que você assumiu aí a presidência da Tegma. Então, se você puder contar para a gente um pouco do seu histórico, o que te fez assumir o desafio de dirigir a Tegma, um pouco junto com a sua visão de longo prazo do negócio, e, ao mesmo tempo, com relação à crise, né, que acho que é o primeiro assunto óbvio, quais foram as medidas que vocês vêm implementando de imediato, o que a gente já pode, o que deixou de ser previsão e está virando fato
dentro da dinâmica da empresa e enfim, fazer acho que uma introdução aí com relação aos negócios ex-crise também da Tegma, e a gente passa em seguida para perguntas e respostas, lembrando que todo mundo vai estar com a linha aberta já desde o início para fazer pergunta sempre que quiser. A gente tem as nossas aqui, mas fiquem à vontade para abrir a linha e fazer pergunta também, quem estiver conectado. Obrigado de novo, Marcos, passo para você. Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal. Meu nome, então, é Marcos Medeiros. Eu também gostaria de apresentar aqui, que está acompanhando, o Ramon Pérez, que é o nosso CFO e também o diretor de relacionamento com investidores, e o Ian Nunes, que é o nosso gerente executivo de relacionamento com os investidores, e também temos o William aí, que também é do nosso time de relacionamento com investidores. Bom, Pedro, eu vou então aqui começar então pela minha apresentação. Eu estou na Tegma desde junho do ano passado. Eu tenho aí 25 anos de... Minha carreira toda foi em logística, né, em diversos segmentos e também de empresas nacionais, empresas multinacionais. Aqui no Brasil eu trabalhei em algumas regiões, tive algumas experiências fora do Brasil também. E a minha entrada na Tegma foi, na verdade, na diretoria de logística integrada, né? Então, eu entrei em junho do ano passado, justamente para dar ali um direcionamento, né? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas a minha porta de entrada, então, foi na logística integrada, e aí sim, a gente já vinha num trabalho aí de transição com o Genaro, né? Que era o ex-CEO. E aí, em março, efetivamente, ali no dia 7 de março, nós fizemos a transição, né? Foi ali uma semana antes de começar aí, efetivamente aqui no Brasil a crise, né? Então foi realmente uma entrada ali bem aquecida, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso. Então a minha entrada foi essa na Tegma. Eu sou engenheiro mecânico, mas basicamente sempre trabalhei com operações logísticas. E tenho 50 anos, sou aqui de São Paulo. A minha missão na Tegma, e aí eu teria que dividir um pouquinho nas 3 unidades de negócio, né? Nós temos, então, a divisão de logística integrada, que aí a missão é preparar essa divisão para o crescimento, e a gente vai identificar aqui ao longo das nossas perguntas que o quanto está sendo importante, né, a logística integrada, aí, principalmente pelos diversos segmentos que nós atuamos nessa divisão, o que agora tem ajudado muito, porque enquanto um segmento cai, o outro sobe, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a missão principal na logística integrada é preparar para esse crescimento. Esse crescimento ele passa por crescimento orgânico e inorgânico, abrindo novos segmentos, e principalmente aí com os pilares de excelência operacional e transformação digital. Então, essa é a missão na logística integrada. Na logística de veículos, né, que é uma operação super consolidada, né, lembrando que a Tegma é uma empresa com 50 anos, né, já em operação, e nasceu desse tipo de operação. Então, do ponto de vista assim, operacional, ela está realmente muito madura. Aí a estratégia já é uma estratégia de nível de serviço, de performance, de eficiência, muita coisa de tecnologia, a gente está trazendo para essa nova visão, daqui para o que vai levar essa divisão para cima, né, para um patamar diferenciado, vai ser muita coisa de tecnologia e também a questão de excelência operacional. Acho que tem aí também uma questão de relacionamento com o mercado, né, até um dos fatores aí que deixou o Ramon aí como responsável dos investidores, né, que tem uma agenda até muito mais financeira, também me permitir aí uma agenda muito mais forte e estratégica com os nossos clientes, né, as montadoras e as locadoras são os nossos principais clientes dessa divisão, e também o relacionamento institucional, né, porque a Tegma, como um grande operador logístico, aí, um dos maiores do Brasil, precisa ter uma ação institucional proativa, né, não dá para a gente acompanhar toda essa mudança, o governo, a gente tem que estar muito próximo, né? Nós somos aí associados da ABOL e a gente quer ter uma agenda lá intensa e proativa dentro da ABOL, então eu também preciso ter agenda para isso. Então eu diria que nessa divisão a minha missão é justamente isso, é consolidar o posicionamento da Tegma no mercado, né? Com esses pilares que eu já falei. E aí a gente tem a Tegap, né, que é aquele, a gente até então a gente chamava de nosso braço de tecnologia, o nosso braço de inovação, que agora, nessa nossa nova visão,
a gente já está começando a posicionar a Tegap como uma terceira unidade de negócio, ou seja, a gente quer, de fato, criar uma estratégia de posicionamento, de como que a gente vai criar aí uma proposição de valor para que a gente possa não só resolver as nossas dores internas, né, e aí atuar nas outras unidades de negócio, aí alavancando e agregando valor nas propostas comerciais, mas também aí ter uma bandeira branca para atuar aí em investimentos em startups que possam aí fazer sentido para nós, para os nossos clientes e eventualmente à frente para o mercado. Então, em termos de missão, as missões são diferentes, né? Que é interessante, porque você primeiro passo a ser dado é como é que você sincroniza essas três missões aí num único direcionamento, né? Acho que esse é um trabalho aí não só meu, mas de toda a nossa diretoria e especialmente com o direcionamento do nosso conselho de administração. E aí, falando um pouquinho agora da crise, né? Esse é o terceiro capítulo aí que seria bom que a gente não estivesse falando, mas é uma realidade. E aí, Pedro, o que nós fizemos, né? Logo ali no dia 16 de março, né, uma segunda-feira, nós já até a pedido aí do Conselho de Administração, nós já instituímos um comitê de crise, nós chamamos de comitê de crise. Esse comitê de crise ele foi aí preparado em 3 pilares, né, em 3 fontes de ação, né? E aí o primeiro, que não podia ser diferente, foi cuidar das nossas pessoas, né? Então nós criamos um grupo ali envolvendo o nosso médico, o nosso RH, a gente trouxe também médicos do mercado, pegamos todas as boas práticas aí que todo mundo já estava fazendo, no Brasil e fora do Brasil, e aí nós criamos aí um book, né? E a gente implementou uma série de cuidados aí com as nossas pessoas, aí tudo isso que vocês já ouviram, do álcool gel, a antecipação de vacina, e aí não só para funcionário, também para familiares, uma série de ações, então foi focando na saúde dos nossos colaboradores, né? Até porque a gente vai falar um pouco mais à frente, vocês vão ver que tem uma parte, sim, do nosso pessoal que está parado, né? Mas tem uma parte aí que está em plena operação e a gente teve que cuidar muito dessas pessoas. E o nosso corporativo está praticamente 100% em home office já há 2 meses, né? Na verdade, acho que essa semana fizemos 2 meses, 100% do corporativo em home office. Então, esse foi o primeiro bloco de ações que nós tomamos dentro desse comitê. O segundo bloco, então, já que cuidamos da saúde dos nossos colaboradores, precisamos cuidar da saúde da empresa. E aí até liderado pelo Ramon, nós criamos uma série de ações, né, de medidas de contenção de despesas, de custos, projetos que não tivessem assim, um impacto na nossa retomada. Enfim, foi um trabalho bastante extenso, depois acho que à frente o Ramon pode detalhar um pouco mais, envolvemos todos os executivos da companhia, reuniões semanais, né, de linha a linha. A Tegma tem uma vantagem, né, que nós temos uma boa parte dos nossos custos, eles são variáveis, isso deixa um pouco mais flexível, né, o nosso ajuste aí de resultado, dado a queda de receita, né? Então, a gente cuidou do caixa, que a gente falou assim, a gente sentou em cima do caixa e vamos ver o que vai sair, o que vai entrar aqui, né? Muita renegociação com fornecedores, né? Muita coisa vamos deixar para o ano que vem, mas, de novo, tudo que é essencial para a gente estar firme e forte na retomada, nós não mexemos, porque a gente entende que isso seria aí uma decisão de curto prazo que poderia nos prejudicar. Então, esse aí seria o segundo bloco. E o terceiro bloco, que é mais ou menos o estágio que nós estamos aqui, é o plano de retomada, né? Ou seja, como é que a gente vai se preparar para a retomada. Esse terceiro bloco é o mais difícil, porque o primeiro você tem ali, você sabia o que tinha que fazer, o segundo também, embora a questão de gestão de caixa ela é diária, né? Mas esse terceiro da retomada, ele traz uma complexidade adicional, porque a gente divide ele em 3 partes, né? E aí, falando especificamente da logística de veículos, onde a gente foi foi fortemente impactado, né? Quando você olha aí o plano de retomada das montadoras, né, você vê que cada uma está entrando numa fase, alguns começaram agora em maio, a primeira quinzena, a segunda quinzena, a primeira quinzena de junho, segunda quinzena de junho, então está muito ainda imprevisível a retomada. E quem retoma, né, a gente esteve conversando com alguns essa semana, alguns clientes, eles estão retomando, mas ainda num ritmo bastante gradativo, né, ou seja, é uma retomada gradativa, até porque o grande receio é voltar o pessoal para a fábrica e eventualmente ter ali algum tipo de contaminação. Então está sendo realmente uma retomada gradativa, tanto do ponto de vista de capacidade produtiva, quanto do ponto de vista assim, de cada montadora está voltando aí num time diferente.
Então, essa é uma variável que a gente tem que acompanhar, não tem muito o que fazer e é super imprevisível, a gente acompanha isso quase que diariamente. A segunda variável é como é que o mercado, né, especialmente as lojas, né, as concessionárias, vão poder estar abertas para receber esses carros, né? Então, você tem que produzir e você tem que receber, né? E aí a história do transporte. O transporte é ponto A ao ponto B. Se o ponto B está fechado, porque aquele município ou aquele estado está em quarentena ou até em lockdown, eventualmente, a gente não consegue fazer as entregas, né? Então, depende dessa variável também ali das concessionárias, né? Que depende muito das políticas municipais, estaduais e do governo, né? Que a gente está vendo aí que a cada dia também isso muda muito, né? Então, seria a segunda grande variável do plano de retomada. E a terceira grande variável é a questão do comportamento do consumidor, né? Como é que vai ser o comportamento do consumidor do ponto de vista de consumo de veículo, né? Seja zero, seja usado, né? Acho que vai depender muito assim, né? A gente fala muito da crise, como é que vai ser a retomada do consumidor, que tem a ver com a capacidade de crédito, com a capacidade econômica desse consumidor. Só que é muito difícil prever a capacidade econômica, porque a gente não consegue nem ainda prever a crise sanitária, né? A crise sanitária, a gente já teve aí uns 3, 4 datas que seria o nosso pico, né? Isso muda e a gente está vendo que, infelizmente, ainda não está longe de começar a acomodar essa curva. Então, é difícil prever o comportamento desse consumidor. Então, assim, com essas três grandes variáveis, é onde a gente hoje está gastando mais energia aí para poder montar o nosso plano de retomada. A única certeza que nós temos é que, independente se essa retomada vai ser mais rápida ou mais lenta, mais concentrada ou mais espalhada, a nossa premissa é que a gente tem que estar preparado para atender os nossos clientes, e essa capacidade operacional, eu acho que é uma grande vantagem que nós temos em função do nosso modelo aí de negócio. Bom, Pedro, eu sei que é uma introdução meio longa, mas acho que era um pano de fundo importante aí para que a gente possa prosseguir com as perguntas mais específicas. Não, sem dúvida, Marcos. Deixa eu puxar o barco aqui com a primeira pergunta e, de novo, só lembrando que fica aberta a linha aqui para quem quiser fazer pergunta em seguida também. A minha pergunta é a seguinte, você tocou nela no final, que era exatamente sobre o comportamento do consumidor. Começando aqui para falar da logística automotiva, se você puder dar um pouco mais de número para a gente viu os resultados também do primeiro trimestre, já dão alguma visibilidade nesse sentido, mas se puder colocar todos na mesma página aqui com relação ao nível atual de atuação da logística automotiva, que, como você falou, foi a mais impactada delas, e como que você enxergaria essa retomada? Você comentou um pouco da relativa incerteza ainda em função de curva e tudo que a gente vem vendo. Mas se teria algum comparativo até de algum outro país, ou alguma coisa que vocês enxerguem que poderia ser alguma proxy para imaginar essa retomada e um pouco do que vocês têm ouvido até na interlocução com as montadoras, que aí obviamente é uma relação muito mais rica do que a nossa em termos de potencial e informação no sentido do que eles estariam pensando. Um pouco mais de detalhe nesse final da sua fala. Ok. Bom, o resultado do primeiro quarto, né, a gente já publicou, né, março, né, março vinha vindo super bem, né, que foi ali janeiro e fevereiro até que não estavam indo tão bem, né, mas março estava recuperando até o dia 23 de março, basicamente o volume estava compensando aí o gap janeiro e fevereiro. Então, ali até o dia 15, 20, a gente estava comemorando ali até essa compensação de volume, né? Só que aí, a partir do dia 23, na segunda-feira, dia 23 de março, aí já houve uma parada drástica aí, né, das montadoras, e já começou a impactar diretamente os volumes, né? O volume de março, ele não foi tão impactado, porque tinha uma inércia dessa produção e dessa dinâmica, né? Nem todo mundo parou no mesmo dia, na mesma semana, então teve uma inércia ali, e por isso que o mês de março não foi tão prejudicado, e a gente conseguiu aí até que, na medida do possível, um resultado satisfatório, né? E aí, falando do mês de abril, ele também, especialmente ali a primeira semana de abril, ela também aproveitou um pouco dessa inércia desse volume, né?
seja no transporte entre montadoras e concessionárias, entre montadoras e pátio e concessionárias. Então, teve aí um volume que ainda nos ajudou na primeira semana de abril. Também teve um volume aí que foi até um fenômeno interessante, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto esse fenômeno, né? Porque as locadoras, elas têm para você pegar a loja ali de Congonhas, por exemplo, de qualquer uma daquelas locadoras ali, né? Elas têm uma capacidade de estacionamento ali de 20% da quantidade de veículos que rodam ali naquela praça, naquela região, né? Porque o restante tem que estar rodando. Esse é o negócio da locadora, né? O carro não pode ficar parado. E como esse negócio também imediatamente parou também, em função das viagens, todo mundo parou de viajar, né? A gente percebeu que as lojas estavam super lotadas, não tinha onde guardar os carros estavam nas ruas, né? Era muito comum passar na frente de uma locadora e aquele monte de carro estacionado nas ruas ali, especialmente em alguns lugares como esses ao redor aí do aeroporto, o ticket muito alto, né, para o estacionamento. Então, até aí surgiu uma oportunidade, nós oferecemos esse serviço de estacionamento, já que nós temos os nossos pátios, né? Então, foi também... Então, assim, o mês de abril, a gente acabou somando um pouco esses volumes e a gente conseguiu aí alguma coisa de 20% a 30% do nosso faturamento, né? Do nosso volume de operação. Então, mês de abril. O mês de maio ainda é uma grande dúvida, viu, Pedro? Porque, embora, como eu comentei, né, algumas montadoras começaram de maneira muito gradativa, mas foram 2 ou 3 que começaram agora na primeira quinzena de maio, ainda muito focando carros para exportação, até para aproveitar aí o câmbio, né? Ou carros de valor agregado alto, e provavelmente é um consumidor que não vai ser tão prejudicado assim no pós-crise, né? Vamos dizer assim. Então, é um volume que a gente não consegue ainda contabilizar, né? A gente tem uma expectativa que talvez maio fique muito próximo do que foi abril, aí um pouco mais, um pouco menos. Então, isso falando nessa visão aqui de curto prazo, né? Agora, a partir de maio, aí já começa a ficar mais difícil, porque mesmo a gente falando com as montadoras, e essa semana eu falei com 3 montadoras, eles também ainda têm muita dúvida de como é que vai ser essa produção gradativa. Como eu falei, eles têm muito receio de aumentar essa produção e começar a ter um problema e voltar para o zero, né? Acho que muito do que tem acontecido até lá fora, né? Esse receio do repique do problema, né? Então, eles preferem ir mais devagar para ter certeza que não vai ter que voltar. Porque acho que vocês sabem, né? Você fazer um setup de uma linha de produção dessa é um custo altíssimo. Você parar uma linha de produção de um veículo, né? Depois voltar a operar, você tem ali um custo altíssimo de setup. E se você faz isso por uma semana e para, é ruim. Então, eles estão realmente indo muito devagar com isso. Então, como tem essas dúvidas, né? E também tem a dúvida se a concessionária vai estar aberta, porque também não adianta produzir um volume de carros que depois você não consegue dar vazão, né? Então, acho que junho vai ter ainda um volume ainda difícil de prever, mas provavelmente maior que maio, já que maio eles começaram agora na segunda quinzena, então deve ter um volume maior, mas é difícil de prever em termos percentuais. E eu acho que aí, julho, agosto, deve começar a ser mais, assim, o volume aumentar. Mas, de novo, né, eu reforço o que eu falei. Antes de você pensar em curva de retomada de produção de economia, a gente tem que ter mais visibilidade da nossa curva do que vai acontecer com a Covid-19. Se essa curva continuar exponencial como está agora, tudo que eu estou falando para junho e para julho pode ser aí, infelizmente, postergado. Então, a gente tem que acompanhar primeiro essa curva para depois a gente prever ou tentar aí chegar próximo de uma estimativa. A gente trabalha muito com cenário, a nossa estratégia é de cenários, né? Então a gente vai ajustando esses cenários a cada dia, a cada nova informação aí que a gente recebe dos nossos clientes. Quando você comentou um pouquinho de lá de fora, né, qual que é a nossa visão lá de fora, né? A gente acompanha os três grandes mercados, né? A China, Europa e Estados Unidos. A China já tem um mês e pouco atrás, já voltou o processo de produção, né? Mas também não é um processo full ainda também existe aí um processo gradativo, né? Eles também tiveram lá voltou, né, a ter um pouquinho lá de contaminação. Então, é aquele negócio, você tem medo de acelerar muito e ter que frear muito bruscamente, né? Então, é uma velocidade ali controlada. Europa, a mesma coisa, a gente também já percebeu aí a produção retomando,
mas também com muito cuidado. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de assistir domingo, né, o Autosport, né, na Globo, e mostrou até um cliente nosso aí como é que eles voltaram essa produção. É um negócio super controlado, tudo distanciado, tudo marcado. Então, não é aquela linha de produção que a gente está acostumado a ver, né, aquela coisa enérgica e produtividade. Agora, o indicador não é mais produtividade, né? É segurança das pessoas. Que sempre foi, mas agora tem essa questão sanitária que é determinante, né? Então, quando a gente olha lá fora, a única diferença, né, que quando a gente olha lá fora e a gente traz aqui para a nossa realidade, é que é o seguinte, lá fora, aparentemente, a crise só é sanitária. Então, você tem uma curva só para você controlar e para você acompanhar, e você vai se planejando de acordo com a tendência dessa curva sanitária, né? Aqui no Brasil, é só a gente ver aí o jornal, a gente vê que nós temos pelo menos mais 2 crises ao mesmo tempo, né? Nós temos a nossa crise sanitária, igual a todos, só que nós temos aí um desgaste político desnecessário nesse momento, né? Que vai levar aí para uma crise econômica, e a gente corre até o risco de ter uma crise social, né? Dependendo do quanto que essa crise se estender, né? Então, por isso que o nosso cenário aqui, Pedro, e acho que é o desafio nosso, né, para nós aqui da companhia, mas para vocês que estão no mercado, né, de prever qualquer coisa daqui para frente, né? A nossa equação tem mais variáveis do que o mundo lá fora, né? Então, acho que é um pouco disso aí, Pedro. Não, super claro, ajuda bastante essa perspectiva de vocês nesse sentido. Ainda no mesmo tema, Marcos, com relação ao mercado de autos, logística de autos, mas agora com a relação à dinâmica de preço, né? Acho que sempre um tema bastante importante a renegociação anual de vocês, mas talvez entender como que ela fica para esse ano, nesse contexto. E até se você puder adicionar na nova gestão da Tecno feita por você, se você identifica alguma diferença nesse relacionamento ou nessa negociação periódica vis-à-vis a gestão anterior, não necessariamente de melhor a pior, mas qualquer tipo de mudança ou nuance na dinâmica de negociação também seria legal ouvir. Ok. Bom, é natural que, acho que para nós e para todos, é um ano difícil, né? Todo mundo está buscando aí uma redução. Nós fizemos isso com os nossos fornecedores também. Acho que a cadeia, né? Toda a cadeia, ela tem que se ajudar, né? Se alguma parte da cadeia não se ajudar, isso pode comprometer a cadeia como um todo, né? Até porque, diferentemente das outras crises, essa é uma crise mundial. Então, a gente realmente tem que pensar na cadeia como um todo. Uma coisa boa que aconteceu, que até em função dessa falta do relacionamento presencial, né, e essas discussões online, presencial já são sempre difíceis, né, você negociar reajuste, esse tipo de coisa, mas online é mais difícil. Até em linhas gerais, praticamente todas essas negociações foram postergadas aí para agosto, para setembro. Então, a gente, por enquanto, não está tendo que enfrentar isso, assim, então não tem como até a gente saber exatamente como é que vai ser. A gente sabe que vai ser uma discussão mais difícil do que o dos outros anos, mas, por outro lado, a gente também tem os nossos bons argumentos aqui, né? Então, acho que vai ser uma discussão boa, assim. Eu não vejo nada muito diferente dos outros anos, porque todo mundo está na mesma situação, né? Se fosse uma situação só de um cliente ou só nosso, talvez tivesse aí um estresse de negociação maior. Então, por enquanto, a gente prevê aí a gente andar em linha do que a gente tinha orçado, né, do ponto de vista dos reajustes. Uma vantagem, Pedro, que aí não muda muito a estratégia, né, que você falou, como antes e depois, né? Como os nossos contratos são de longo prazo, né, e essas regras de reajuste são muito estabelecidas, né, existe lá critérios técnicos para esses reajustes, né? Isso tira um pouco o debate, sabe? Ele, claro, sempre vai ter um debate comercial, né, o famoso chorinho comercial ali na hora, né? Mas tem uma fundamentação muito técnica essas negociações. Então, e baseado nos contratos que são de novo de médio e longo prazo. Então, acho que a gente ainda, eu não consigo te dar muita certeza, porque a gente não viveu isso ainda, a gente, na verdade, esse ano não teve nenhum momento ainda sobre isso, a gente não teve nem ainda sinalização desse tipo de negociação mais complicada, mas é normal que se espere uma negociação mais difícil. Na contrapartida, a gente também teve aí, né, e aí esse negócio do combustível vinha caindo, já teve agora também dois ou três reajustes, então também, assim, acho que
é difícil prever um pouco o tom dessa conversa, porque ainda tem algumas coisas que estão acontecendo, e como nós vamos negociar efetivamente daqui 2, 3 meses, a gente não sabe muito bem como é que vai ser a reação. Mas, certamente, vai ser uma negociação aí que vão ter muitos argumentos dos dois lados. Tá? Então, tá claro. E um outro ponto que você tocou foi o das locadoras, que você já passou brevemente, mas tirando esse primeiro impacto inicial aí de uma oportunidade que surgiu até de estacionamento, né? Que é risco e oportunidade que vocês enxergam para esse cliente potencial e se vocês puderem detalhar um pouco como que vinha o andamento dessa operação de alimentação dos seminovos que vocês têm com eles, até no pré-crise, para ajudar a gente a entender melhor a operação em si e enfim, olhando para frente também, qualquer visibilidade seria interessante. Ok. Bom, as locadoras, né, eles se tornaram aí grandes clientes, né, e grandes clientes potenciais. Se vocês olharem aí o ano passado, o principal volume que cresceu de vendas foi justamente nessas vendas diretas, né, que é essa venda aí especialmente para locadoras, né. Então, de fato, eles estão se posicionando como um grande consumidor de carro, né, até para poder ali abastecer o business deles de locação e o business deles de seminovo, né, que também é um outro ponto. E aí, então ou seja, é de fato relevante. Esse ano, a gente tinha aí uma boa expectativa também. Tá? Eu digo boa porque a crise também afetou as locadoras, né? A gente está acompanhando aí as principais, especialmente as que são listadas, né? E eles também tiveram um impacto drástico aí nas suas operações, né? De um modo geral, eles também têm ainda uma liquidez boa, então, assim, acho que eles conseguem ainda administrar um pouco a melhor estratégia, pelo menos é isso que eu tenho acompanhado deles aqui. Mas, por exemplo, a última notícia que eu li até hoje aqui pela manhã é que uma delas, né, tem aí tentando girar um pouco os seminovos, vocês tentando vender um pouco esses seminovos aí para poder girar um pouco e reduzir um pouco a questão da depreciação. Então, acho que isso é um... E aí, se ele vende o seminovo, numa retomada, ele vai atrás do novo. Né? Então, para nós, e como nós aí, né, a gente está operando também no seminovo, né, a gente opera nos dois lados. Então, assim, acho que para a locadora, assim que eles retomarem, acho que a gente acredita que a gente vai ter uma possibilidade de ter uma operação muito boa com eles, tanto para o novo quanto para o seminovo. E aí, um serviço que tem sido bastante positivo para a gente, porque no zero nós temos aquele serviço que é aquela preparação do veículo para ir para a loja, né? Que é o sistema, que é o PDI, né? Que é o Pre-Delivery Inspection. Então, esse tipo de trabalhos acessórios, né, para mandar o veículo para a loja já com alguns acessórios e dispositivos, né? Esse serviço também está se mostrando muito assim, promissor para o seminovo, para a locadora, né? Porque a locadora, quando ela tira o carro ali da locação e ela vai para a loja, né, para o seminovo, esse carro também precisa passar ali para aquele que a gente chama aqui de banho de loja, né? Então precisa corrigir pequenos reparos de funilaria, corrigir eventualmente tapeçaria ou algum outro acessório, às vezes instalação de sulfilme. Então esse tipo de serviço é um serviço também que a gente tem feito com bastante sucesso, né? E está crescendo, né? É um serviço que está crescendo. Então, assim, eu acho que eles retomando, esse nosso serviço também para a locadora vai retomar aí numa proporção muito boa, tanto para o zero, na compra que eles fizerem, quanto na venda dos seminovos, quanto nessa mobilização e preparação dos veículos, né? Uma outra coisa que cada vez é mais comum nas locadoras, né, de acordo com a sazonalidade de cada região, existe também uma grande mobilização dessa frota, né? Então, por exemplo, no verão você mobiliza mais carros aí para o Nordeste, até para atender o turismo, no inverno mais para o Sul. Então, essa mobilização também é uma oportunidade que a gente tem acompanhado de perto também. Joia, Marcos. Deixa eu fazer mais essa pergunta aqui, passar para a logística integrada e a gente já
também para ver se tem mais perguntas. Mas só para tocar também aqui na logística integrada, esse é um setor que não só veio se mostrando resiliente na crise agora, mas é uma unidade que vem apresentando um ganho de margem importante, até mais especificamente na operação de logística industrial. O que eu acho que já faz algum tempo que eu me pergunto, e a gente até viu processos aí de alguns players pensando em fazer processos de IPO e coisas do tipo, que acho que expandiu um pouco a informação no mercado com relação à logística integrada, de tentar entender, você falou um pouco de preparar essa unidade para crescer, o que falta para isso, o que eu acho que talvez você, nesse período que já passou na logística integrada, identificou, talvez de diferencial competitivo, ou como de fato se dá a competição nesse mercado, porque parece ser um mercado que, de fato, com margens interessantes, né, com nível de retorno bom, e um mercado de nichos, né, que acaba sendo de nichos, seja de nichos regionais, ou seja de nichos por tipo de produto, de atendimento. Então, se você puder, talvez, explorar esse tema, ajuda a gente a entender, de fato, a dinâmica competitiva nesse setor. Certo. Bom, como eu falei no início, né, logo a minha entrada foi justamente para a gente fazer... Primeiro, a gente criou ali um grande diagnóstico, né, junto com todo o time dessa divisão, para entender o que nós tínhamos ali de pontos positivos, pontos negativos, né, o famoso SWOT aí que todo mundo conhece. Dali a gente já viu oportunidades imediatas e algumas coisas para fazer também de curto prazo. Saímos fazendo, mas sem ainda um direcionamento, né? Então a gente contratou aí uma consultoria que nos apoiou aí ali entre os meses de setembro a dezembro, onde a gente identificou, estudamos os segmentos, nós partimos aí de 31 segmentos e efetivamente chegamos em 6 segmentos. Desses 6, nós temos aí 3 que nós já operamos hoje, né? Então teriam 3 novos que a gente mapeou ali, né? Como é que a gente identificou e escolheu esses segmentos, né? E aí é um pouco do que você falou, né? Quando você fala em logística, o que é logística, né? Se você pegar só uma transportadora, é logística. Se você pegar só uma empresa de armazém, é logística. Se você pegar uma empresa que oferece aí o 3PL ou até o 4PL, é uma empresa de logística, né? Então, é muito assim, tem muito tipo de tamanho de empresa e de negócio que se chama de logística, né? E por isso que, dependendo da sua proposição de valor, você cai aí numa competição muito agressiva, né? E é esse tipo de posicionamento que a gente quer evitar, né? Então, por exemplo, se você vende só frete, é uma coisa que na logística integrada a gente não quer fazer. Nós não vamos ter como produto de prateleira frete. Se você ligar lá para o meu time comercial, eu queria um frete do ponto A ao ponto B, a gente não vai oferecer isso, a gente vai querer fazer mais perguntas, entender mais e tentar oferecer algo a mais do que isso, né? E a mesma coisa para armazém, né? Então, recentemente teve um grande bid que nós participamos, tinham 12 empresas, né? Empresas multinacionais, empresas de grande porte, assim, e você vê ali que a competição ela é muito grande, né? E aí, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do posicionamento da empresa, né, o quanto ela consegue diluir certos custos aí em função da própria estrutura da empresa, você fica mais ou menos competitivo, né? Então a gente optou, quando nós fizemos essas escolhas desses segmentos, em escolher segmentos de produto de valor agregado maior. Então a gente foi uma escolha que nós fizemos, né? Esse foi um ponto. O outro ponto é escolher segmentos onde nós já temos competências, pelo menos ali, mais da metade das competências necessárias. Então, assim, o meu tempo de preparação não seria tão longo. Então, esse foi um outro critério, né? E um outro critério seria o seguinte, né? Como é que a gente vai aproveitar, por exemplo, a tecnologia? A gente não quer abrir mão desse crescimento sem tecnologia, né? Então, como eu falei inicialmente, transformação digital e a excelência operacional são duas coisas que a gente não quer abrir mão. A gente não acredita em nenhum tipo de crescimento sem esses dois pilares. Então, a gente também... E tem certos segmentos, certos tipos de serviço que isso não é um diferencial, né? Nós sabemos aí que tem clientes que têm cadeias eficientes, clientes que têm cadeias aí que precisam ali de um nível de qualidade melhor. Então, saber identificar também isso é importante. Então, nós mapeamos segmentos,
fizemos um mapeamento natural da concorrência, não é natural, né? Nós somos associados na BOL, né? E só na BOL ali tem 31, 32 empresas, né, de logística, né, cada uma com a sua particularidade e tal, tamanho de empresas diferentes também. Então, nós fizemos todo esse mapeamento e, a partir daí, nós definimos, então, esses segmentos, definimos a nossa proposição de valor, né, que é a logística conectada, e aí tem todo um conceito atrás disso, que é a nossa estratégia. Então, aí eu prefiro só ficar no nome por enquanto. A gente deve trabalhar melhor essa comunicação mais à frente. Até iríamos fazer isso na Intermodal, mas que infelizmente foi cancelada, né? Mas à frente aí nós estamos preparando junto com o nosso time de marketing aí a comunicar melhor isso, tanto com os nossos clientes quanto com os nossos investidores, né? Mas é isso. E aí essa logística conectada, ela necessita de atributos, né? Então, vou te dar aqui 2 exemplos de atributos. A gente tem que ser ágil, né? E a gente tem que ser simples, né? Então, tudo que a gente está fazendo hoje lá tem que ser simples e tem que ser ágil. Isso é uma característica, são atributos necessários, e não porque eu disse, porque nós conversamos com os nossos principais clientes e é isso que eles esperam hoje de um operador logístico, né? Então, são características aí que vão nortear essa nossa adequação de estrutura. Então, nós mexemos em área comercial, estamos ajustando a nossa área de marketing. Então, tem uma série de movimentos internos, e aí isso desdobra para a área financeira, isso desdobra para a jurídica, porque eu tenho que ser ágil em tudo, né? Então, eu tenho que ser ágil em fazer um contrato, por exemplo. Eu tenho que ser ágil em fazer um projeto. Eu tenho que ser ágil em fazer uma análise de crédito. Então, a cadeia, ou seja, o processo de venda tem que ser ágil, de ponta a ponta. Então, toda essa reestruturação foi essa preparação que eu chamei no início, né? E agora a gente entende que nós estamos preparados aí para crescer, né? Essa aumento de margem que foi percebido, né, ele foi um conjunto ainda não dá para dizer que é fruto de tudo isso que eu estou dizendo, né, porque a gente, de fato, a gente vai alavancar isso agora e não paramos durante a crise. Depois a gente pode até falar um pouco sobre, tem uma série de coisas acontecendo, inclusive bids que estamos participando, né. Mas esse efeito do aumento de margem, ele foi um aumento de receita. De fato, nós tivemos aí, especialmente no mês de março ali, para alguns clientes, nós tivemos um aumento de receita significativo aí pela demanda do cliente, né? Não foi nada diferente nosso, mas teve também uma diluição de custo muito grande, né? Porque algumas dessas operações industriais, a gente tem um custo fixo e uma capacidade instalada, e quanto mais você gira, você dilui isso. Então, isso também teve esse efeito. Então, foi aumento de receita, diluição de custo, dado o volume adicional, né? E teve também, sim, um trabalho aí de redução de custos, de despesas. Esse trabalho sempre tem que ser feito e nós fizemos também. Então, acho que esse aumento de margem é fruto disso. Se ele vai manter nesse patamar daqui para frente, vai depender muito de tudo isso que eu falei, de como é que esses segmentos vão reagir. E a nossa ideia é agregar valor no nosso serviço, né? Ou seja, se for realmente vender... É interessante isso, né? Quando você fala, por exemplo, nós temos operações que nós temos o armazém. E ali a gente tem uma competição muito grande. Eu tenho outras operações que eu também tenho um armazém, só que o armazém não é o produto final. O produto final é uma solução. E aí sim você tem valor agregado, você tem um contrato de longo prazo. Então, a nossa estratégia vai um pouco nesse caminho aí, Pedro. Já está super claro, e isso é um tema interessante sempre de ouvir, porque eu, pessoalmente, para mim sempre foi um tema de um pouco questionamento nesse sentido. Deixa eu deixar um pouco aberto aqui para perguntas. Pessoal, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vou deixar aberto aqui uns segundos. Vamos seguir, saindo um pouco das unidades específicas, eu queria, pensando um pouco mais no modelo de negócio ou em novos negócios, acho que tem a ver com esse último tema, né, de pensar em crescimento, em absorver, você comentou desses 3 submercados, vamos dizer assim, identificados, mas eu queria sair, não necessariamente ficar no tema de logística integrada, mas pensando em gestão logística como um todo, né? Hoje, eu acho que dá para dizer que dentro do que seria a gestão de logística X, a logística integrada, vocês têm um FTL, vamos dizer assim, bastante direcionado, que é o alto, né? Dentro com cliente específico, com um tipo de cliente específico, uma operação bem direcionada, que é o alto. Você enxerga a possibilidade de ingressar em algum tipo de serviço
do tipo LTL, né? E acho que talvez a sua resposta anterior tenha, em parte, respondido isso, que vocês não querem vender frete, por exemplo, né? Mas tem alguma outra ramificação nesse sentido que possa fazer sentido dentro dessa estratégia de vocês? Tem a questão, acho que o internacional vocês já atendem com a logística automotiva também, ou alguma questão intermodal, alguma ramificação da logística que não necessariamente seja um conjunto, né, de uma logística integrada, como você já comentou, que possa fazer sentido? Ô Pedro, tem sim, tá? A gente encaminhou isso mais dentro da logística integrada mesmo, como se fosse variações dentro da logística integrada, tá? Porque dentro da logística de veículos, a gente tem o novo, tem o seminovo, tem todos esses serviços acessórios, e só isso já é um universo de oportunidade, né? Então, mas voltando para a logística integrada, você de fato abre um leque aí gigante, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo também no comércio exterior, né? Então aí pode ser um caminho também, né? O governo aí voltou aí a falar de licitações, existem coisas em andamento, né? Então, assim, quando a gente fala na logística integrada, um dos pilares de crescimento, né? Ele deixa ali uma alternativa, e isso foi um alinhamento com o Conselho de Administração, né? De que, sim, se surgir alguma oportunidade em alguma coisa diferente, a gente vai acompanhar, sim, né? A logística, por exemplo, quando a gente fala em logística industrial, isso é um negócio enorme, assim, a possibilidade, porque quando você fala em logística industrial, vale para qualquer tipo de indústria. Então, por exemplo, imagina você falar de um petroquímico, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos no petroquímico, né? Então, só isso aí seria já quase uma nova Tegma só para cuidar do petroquímico, né? Quando você fala do agro, né? Quando você fala desse fluxo do comércio exterior, aí tem importação, exportação, áreas alfandegadas, nós já temos, né? Nós temos um ativo que é um CLIA, né? Então a gente pode potencializar ou multiplicar esse tipo de coisa. Claro que aí, Pedro, são informações mais estratégicas, né? Mas respondendo de uma maneira bastante objetiva, sim, a gente vai olhar tudo que tiver mapeado, mas nunca esquecendo daquelas premissas iniciais de que tem que ter valor agregado, tem que ser serviço mais completo, não precisa ser tudo, mas tem que ter algo mais a fazer, tem que ter valor agregado, né? Especialmente clientes que a gente possa também oferecer contratos de médio e longo prazo. Claro que quando você fala com esse tipo de cliente, você tem que também estar preparado para isso. Um cliente grande, de um petroquímico, por exemplo, você tem que trabalhar são contratos mais pesados, nível de serviço altíssimo, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente vai se preparar muito mais é a questão que a gente chama de saúde, segurança e meio ambiente, nessa área de sustentabilidade, vamos dizer assim. Porque isso, quando você caminha, dependendo do segmento que você caminha, você tem que ter uma competência de classe mundial, senão você passa vergonha, né? Então, a gente também vai tomar cuidado e a gente não tem pressa, tá, Pedro? Acho que também uma coisa que a gente procura fazer ali da Tegma assim, eu falo muito ali com meus colegas executivos, né? Eu prefiro caminhar para o lado certo do que correr para o lado errado. Então, a gente vai passo a passo, mas a gente pretende caminhar sim para o lado certo e aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, nós temos alguns ativos, né, terrenos e outros ativos aí espalhados pelo Brasil, que eu estou mapeando oportunidades de terminais, né, eventualmente multimodal ou não, enfim, mas tem uma série de possibilidades que a gente está olhando. E uma grande coisa que é um grande ponto forte que nós temos, né, e que acho que isso a gente pode aproveitar mais, na logística de veículos, nós somos posicionados no Brasil inteiro. Nós temos aí diversas filiais de ponta a ponta do Brasil, já operação instalada, escritório, já tem base operacional. A minha ideia também, a nossa ideia aqui é usar essas bases operacionais, ou utilizar essas bases para crescer em logística integrada. Ou seja, eu já tenho um custo ali, e se eu conseguir colocar mais negócio em cima daquela base, em cima daquela filial, a gente consegue também, primeiro, estar rápido naquela posição, né, e diluir custos do corporativo, custos de overhead, que certamente vai deixar a gente mais competitivo. E já está lá, já tem um gerente lá, já está todo mundo lá. Então, esse é um caminho de crescimento que a gente quer fazer e está pronto, está dentro de casa. Legal. Um tema que sempre surge nesse aspecto é com relação a e-commerce, que foi um mercado que vocês já entraram, né? Aquela entrega mais de pacotinho, e não se provou
satisfatório na época com a questão da Direct. Se esse tema, de alguma forma, entra no escopo de vocês, também seria uma pergunta, mas deixa eu já complementar ela com se o formato desse tipo de expansão eventualmente poderia ser por M&A. E aí, como a gente pode tratar o tema de M&A de forma ampla, que se vocês olham aquisições como parte da estratégia e, eventualmente, até se a Tegma estaria aberta para participar de algum tipo de fusão um pouco maior, a gente vê algum tipo de, dependendo do ângulo que se olha para o mercado, ideias de consolidação. Então, acho que se você puder falar desse tema de forma ampla e só um pouco específico na questão do e-commerce, como que vocês enxergam? Ok, bom, quando você fala e-commerce, se você pensar ali o last mile, né, isso não é uma coisa que nos atrai, assim, só isso, né? Mas, por exemplo, nós temos um cliente hoje de e-commerce que nós operamos ali num pedaço dessa cadeia do e-commerce, né, que é um produto importado. Então, por exemplo, quando você fala assim, vou participar de um bid aqui de last mile, eu não vou participar, né? Agora, eu vou chegar para esse cliente e falar assim, olha, eu vou fazer um estudo aqui do teu fluxo de toda a tua cadeia, inclusive fora do Brasil, porque nós estamos também agora desenhando, eu acabei de desenhar um fluxo aqui de um cliente nosso que está pegando desde lá de fora todo o fluxo desse cliente. E, então, aí sim a gente encaixa isso como parte, lembra da logística conectada que eu falei, a nossa proposição de valor, né? Ou seja, eu vou conectar o que for e que estiver agregando valor para aquele cliente que fizer sentido para o nosso lado aqui. Então, o e-commerce e-commerce por e-commerce, assim, montar um armazém, botar um monte de vanzinhas ali, ou bicicleta, ou motos, ou o que for, por enquanto isso não está no nosso pipeline, né? O que não significa que à frente a gente possa se desenvolver, porque também uma coisa que é importante para esse negócio do last mile é o teu posicionamento, é ativo, né? Então, se você tem um ativo estrategicamente posicionado, faz muita diferença, especialmente se você estiver falando dos grandes centros, né? Então, por exemplo, São Paulo, Rio, a gente sabe que dependendo da localização do teu armazém ali, você não consegue atender o last mile, porque o e-commerce, né, é uma loucura o e-commerce. Nós aqui como consumidores do e-commerce, a gente quer cada vez mais barato, cada vez mais rápido. E tem que chegar inteiro. E quando você junta essas três variáveis em logística, isso te traz um desafio muito grande, né? E não adianta, a gente também tem que ter pé no chão, assim, existem já operadores que são mais especializados nisso. Então a gente tem que saber respeitar também isso. A gente tem que saber onde nós temos aí uma competência diferenciada, e é isso que a gente quer explorar, mas a gente tem que também entender que para determinadas situações, determinadas logísticas, existem empresas que estão também a Tegma tem 50 anos em veículos, tem empresas há 50 anos fazendo outras coisas, né? Então, o e-commerce a gente acompanha de perto, a gente entende sim que é um elo importante, a gente pode encaixar isso dentro da nossa proposição de valor, mas tem que fazer sentido uma cadeia um pouco maior, não simplesmente ali no last mile, tá? Em relação ao M&A, sim, nós temos uma estratégia de M&A, né? Naturalmente, até pelo nosso posicionamento no mercado, né? E pelo nosso market share, nós temos quase que por obrigação ficar atento com M&A, e aí vale tanto para a logística integrada quanto para veículos. Agora, sim, é uma agenda, não vou dizer que ela é uma agenda ativa, mas também não é uma agenda reativa. A gente está acompanhando, né? E aí tem uma premissa que ela é super simples, que eu já falei aqui em algumas conversas, que ela é tão simples, mas ela é pura verdade, né? M&A para mim é o seguinte, 1 mais 1 tem que ser igual a 3. Então, não é porque uma empresa está barata, porque eventualmente depois da crise teve lá um problema de caixa e entrou, sei lá, um problema de resultado, e vamos comprar porque está barato e tal. Vamos comprar porque acho que se eu juntar aqui 10 caminhões com 10 caminhões, eu vou ter 20 caminhões. Então, esse tipo de M&A eu não acredito, né? E quando eu digo a gente discute muito isso na diretoria e no conselho de administração. A gente acredita no M&A que vai... por isso que 1 mais 1 é igual a 3, né? Ou seja, de fato, ele tem que agregar valor. Ou seja, e aí tanto vale para uma aquisição 100%, ou uma aquisição de controle, enfim, a gente minimamente quer ter o controle das coisas, normalmente, né? A nossa estratégia é essa, né, de posicionamento. Então, assim, sim, estamos atentos com o M&A, mas desde que faça sentido para a nossa estratégia de crescimento ou de consolidação, no caso de veículos. Tá perfeito, dá para entender bem. Deixa eu
vou fazer uma pergunta para o Ramon com relação à liquidez. Acho que vocês deram uma visibilidade interessante no release de resultado de vocês, mas se você puder, Ramon, fazer um panorama para a gente, como você está enxergando a posição de caixa aqui, acho que vocês deram um update para a gente até um pouco além do primeiro trimestre, vis-à-vis dos compromissos aí de dívida desse ano, CAPEX que vocês imaginam fazer no ano, já ajustado para o novo cenário, e a situação atual de cash, de consumo de caixa aí da empresa. Acho que seria interessante colocar todo mundo na mesma página nesse sentido. De fato, a gente, seja por uma característica da companhia, que ela tem uma tendência, de fato, à desalavancagem, seja porque durante os meses recentes, né, o ano passado, na linha do que o Marcos já respondeu a respeito de M&A, embora a gente tivesse olhado algumas coisas, nós não realizamos nada, então a nossa alavancagem já estava muito baixa. Nós entramos na crise com praticamente zero de dívida líquida, mas junto com as primeiras medidas que o Marcos mencionou, que a gente tomou no sentido de fortalecer o nosso caixa, a gente foi verificar todas as oportunidades que nós tínhamos para fortalecer essa posição ainda mais. Então, de fato, a primeira delas foi a retenção dos dividendos. Vocês que acompanham há bastante tempo a Tegma, vocês sabem que a gente tem uma política agressiva. A gente vem praticando um payout aí próximo dos 60%. Numa situação normal, nós estaríamos propondo uma distribuição adicional, que provavelmente terá uns 40 milhões de reais para a gente chegar nos 60%, porque a gente já tinha feito algumas antecipações. Então, isso foi cancelado. Enfim, essa foi a recomendação da administração, deliberado favoravelmente pelo Conselho, aprovado na Assembleia. Além disso, uma revisão do CAPEX, como você mencionou, né, en passant. Nós tínhamos um CAPEX que era, enfim, da ordem do que a gente vinha fazendo nos últimos anos, previsto para esse ano inicialmente, próximo aos 35, 37 milhões de reais. Nós reduzimos isso. Na nossa proposta de administração, vocês vão encontrar 15 milhões de reais, mas eu tenho a impressão que nós podemos fazer ainda menos do que isso. Então, só aí são quase mais de 60 milhões de reais que a gente segurou no nosso caixa para esse ano. Como também o Marcos explicou, a gente trabalha com cenários, e foi com base em cenários que a gente tomou as nossas outras decisões. Até confesso que, olhando, a gente voltando no tempo e nos posicionando em, vamos dizer assim, 31 de março, os nossos cenários eram ainda mais conservadores do que aqueles que a gente verificou no mês de abril, e mesmo no mês de maio. Nossas primeiras previsões eram até mais pessimistas. Eu acho que isso mostra também a seriedade, né, a disciplina da companhia. Foi com base nesses cenários que a gente decidiu tomar mais 90 milhões de reais junto ao mercado. Foram empréstimos aí de curto, médio prazo, né, vencimentos de 1 a 2 anos, com custo bastante superior ao que a gente vinha tomando. Nós temos um custo médio de CDI mais 1,40, chegamos a tomar dinheiro a CDI mais 4, mas entendendo que isso era um seguro, um prêmio de seguro que a gente estava pagando. Esse dinheiro entrou no caixa e ficou no caixa, né? Some-se a isso uma grande liberação de capital de giro que a gente teve também nos meses de abril e de maio. Então, nós fizemos uma menção na nossa apresentação de resultados, que se a gente pegasse o nosso caixa de cerca de 130 milhões de reais, mais os 90 que a gente tomou, a gente estaria próximo de 220. Nossa posição é muito mais forte, muito mais sólida ainda do que essa nesse momento. Assim, a quantidade de medidas, outras medidas que a gente tomou é muito grande. O Marcos mencionou o comitê de crise, que
foi constituído. Foi um processo que envolveu toda a gerência e média gerência da companhia. Me lembrou um pouco aquilo que eu via na década de 90, dos círculos de qualidade das empresas japonesas, porque é interessante quando você envolve, né, todo mundo na decisão, você encontra soluções que, enfim, que não estão tão aparentes. Sem, de novo, também entrar no detalhe, só dessas iniciativas, desse comitê de crise, de despesas, de gestões, aspectos, assim, coisas específicas, redução de postos, de limpeza, de segurança, de, enfim, aspectos ligados à diminuição da operação, foram quase 30 milhões de reais de economias que a gente encontrou. Então, quando você começa a somar todos esses números, né, você segurou de dividendos, você cortou de CAPEX, o dinheiro que você tomou, a liberação do capital de giro, as despesas que você conseguiu controlar, e soma tudo isso também, o fato de que a companhia procurou tirar a vantagem, no bom sentido, obviamente, das medidas que foram divulgadas pelo governo, como principalmente a MP 936, houve um grande trabalho envolvendo a área de gestão de pessoas, as áreas operacionais, as áreas administrativas, para que a gente pudesse montar um grande quadro para a adequação das nossas equipes, né? Utilizando redução de jornada, utilizando suspensão de contrato, num momento imediato, a adequação também do quadro de funcionários da empresa, principalmente no primeiro momento, naquilo que está na área operacional, que está diretamente ligado ao nível, né, de embarques de veículos que você faz, mas não só se limitando a isso, né, também envolvendo as áreas de apoio, que nós chamamos, e as áreas administrativas. Você encontra aí mais economias da ordem de 15 milhões de reais dentro do ano. Então, eu estou citando esses números um pouco assim para dizer a dimensão dos esforços que nós fizemos, mesmo com essa posição bastante fortalecida de caixa. Não paramos por aí, nós acompanhamos isso semanalmente fazemos novas projeções de resultado, de caixa para o ano, ajustamos as expectativas com relação a essa curva que o Marcos estava mencionando, sobre a expectativa de retomada do mercado. O Marcos já comentou bastante sobre isso, mas obviamente a gente trabalha com uma expectativa de que nós, obviamente, não vamos atingir nesse ano o volume que a gente esperava, embora a logística integrada esteja operando muito bem, e nem mesmo quando nos posicionamos em dezembro, nossa expectativa não é que, mesmo passado esse momento mais grave da crise, a gente tenha chegado lá nos níveis que a gente esperava. Mas o que eu posso assegurar para vocês, e eu acho que isso foi confirmado pela manutenção do nosso rating junto à Fitch e manutenção também da nossa perspectiva, que entendemos isso como uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. Então, o que eu posso assegurar é que a gente está numa posição muito sólida para atravessar essa crise, para atravessar esse momento. Consideramos, sim, a rolagem, você mencionou, nós temos 75 milhões de reais vencendo nos meses de julho e agosto, mas eu posso te dizer que isso faz parte da nossa estratégia, mas a nossa posição, com base nas nossas previsões, poderia até prescindir dessa decisão. Nós temos hoje o conforto de poder avaliar isso e mensurar o prêmio que nós teremos que pagar por isso, enfim, obviamente mantendo prêmio, eu digo manter o dinheiro no caixa e o custo de carrego, obviamente, e você está pagando um CDI mais um spread e está remunerando isso a CDI. Então, eu acho que o que fica ressaltado nesse processo aqui é a disciplina da companhia e a liderança também dos executivos. Está perfeito, super extenso aqui, a explicação super
Super claro. Alguém tem alguma pergunta final ou quer fazer alguma pergunta? Bom, do nosso lado eram essas perguntas. Eu passo a palavra de volta para vocês. Pode ser o Marcos, o Ramon, o Ian. E até fiquem à vontade para abordar algum ponto final que eventualmente a gente não tenha tocado aqui, se vocês acharem relevante, por favor, mas se quiser fazer as considerações finais, do nosso lado, super obrigado aqui em nome do Santander e dos investidores conectados, foi super útil a conversa. Bom, uma última consideração aí, Pedro e demais ouvintes, né? Acho que eu não poderia passar por essa nosso bate-papo sem falar uma característica que a Tegma tem e que nós aqui, os executivos, estamos buscando a cada dia, né? Acho que é uma característica seguinte, eu digo que tem que ser uma empresa com musculatura, e a Tegma é uma empresa com musculatura, uma empresa com 50 anos de história, uma empresa que tem aí um caixa, como o Ramon já explicou para vocês, então uma empresa de musculatura, porém agindo como uma empresa pequena, ou seja, ágil e simples, como eu já falei. Então, acho que é essa característica que nos dá muita confiança de que a gente, claro, teremos impactos, naturalmente, né? Mas que também a gente vai conseguir aí ultrapassar com menores danos e principalmente com muitos aprendizados, muitas oportunidades identificadas, né? Nós aí tivemos também que tomar medidas difíceis, né, com alguns colaboradores, né. Nós aproveitamos aí da possibilidade da MP 936, tanto para redução de jornada de trabalho quanto para suspensão do contrato de trabalho, mas dado essa curva e essa incerteza da retomada, como eu já expliquei no início, nós também fizemos lá um planejamento e uma simulação e também tivemos que fazer uma redução do nosso headcount operacional, com muita tristeza, mas com muita responsabilidade, com muita transparência, e é assim que a gente tem que fazer, né? Essas pessoas, eu garanti a essas pessoas, né, e que eles vão ter portas abertas conosco assim que a gente puder recontratá-los. Fizemos lá um trabalho de acompanhamento e a gente recebeu até, dado uma notícia muito triste, né, nunca é bom fazer isso. Eu sempre falo que um líder não acorda de manhã para demitir pessoas, né? Um líder, ele acorda de manhã para conseguir novos negócios e conseguir mais pessoas. Mas também faz parte da nossa responsabilidade cuidar de um todo para que futuramente essas pessoas possam voltar e voltarão pela porta da frente como tem que ser. Então essa é a última mensagem. Fora isso, eu gostaria de agradecer aí, Pedro, agradecer a todos os investidores, todos vocês que acompanham aí a nossa companhia, né? Dizer que o nosso time aí, Ramon, o Ian, né, e o William, nosso time de RI, fica à disposição aí de vocês, e eu também me coloco à disposição. Queria agradecer pela participação. A gente sabe que muitos webinars acontecendo, muita coisa acontecendo, mas é sempre muito bom estar ouvindo também o mercado. Isso ajuda a gente a refletir, ajuda a gente eventualmente corrigir um pouco as nossas rotas. Então, simplesmente gostaria de agradecer a vocês e desejar aí um bom final de tarde para todos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ian e Ramon. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau.